Oi pessoal, hoje é nosso segundo dia aqui no projeto Chega de Adiar e eu vou falar sobre fome e saciedade. Então, para essa estratégia de baixo carboidrato dar certo, você precisa realmente comer apenas quando sentir fome e até a saciedade. Porque a fome é um sinal natural do nosso organismo que nos mostra que está na hora de repor nutrientes. É como se fosse o tanque do carro avisando ali, apitando naquele sinalzinho que tá faltando gasolina, tá faltando combustível, que a gente precisa ir até o posto de gasolina para abastecer. Então a fome vem em sinais. A barriga ronca, às vezes a gente não consegue concentrar naquilo que está fazendo, fica mais irritado, a cabeça começa a doer. São sinais de que o corpo precisa repor nutrientes, a gente precisa abastecer com comida de verdade. Então, quando você tiver fome, você não vai ter dúvida se é fome ou se é vontade, porque esses sinais vão estar presentes. A fome é uma sinalização fisiológica, da mesma maneira que a gente tem vontade de ir ao banheiro. A gente não tem dúvida se está com vontade de fazer xixi ou não. A vontade vem, a gente tem certeza e a gente vai para o banheiro. Então, na fome real, isso também acontece. A gente precisa comer. É aquela fome desesperadora, que se a gente não comer, a gente sabe que vai cair duro praticamente, né? Então, uma outra forma de avaliar se você tá com fome real e que não é vontade de comer, além desses sinais que eu falei, é você pensar assim: eu comeria alguma fonte proteica? Vocês têm lá quais são os alimentos fontes de proteína na lista de compras, mas eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Filé de frango, ovo, carne moída, são alimentos fonte de proteína. Com fome real, você vai topar comer proteína. Se for vontade, dificilmente você vai querer comer uma proteína. A gente sempre vai tentar pensar no carboidrato quando é vontade de comer. Então, se você fala assim, ai, Nutri, tô com fome, mas é aquela fome de uma tapioca com queijinho derretido, presunto, tomate e orégano, isso não é fome, é vontade, porque na fome você comeria até um filé de frango. Evite comer só porque tá na hora, sabe? Porque as pessoas do seu convívio estão tomando café da manhã, almoçando ou jantando. Evite comer porque tá muito estressada, irritada, aconteceu algum problema, ou porque tá ociosa sem fazer nada e aí você pensa em comer. A gente realmente tem que respeitar essa fisiologia natural para que essa estratégia de baixo carboidrato funcione, porque senão no total do seu dia você não vai conseguir comer menos do que você gasta, que é a famosa restrição calórica. Então, só reforçando, essa dieta que eu passei para vocês, a estratégia low carb, você não precisa aplicar de 3 em 3 horas. A sugestão de cardápio, de café da manhã, de lanchinho, de almoço, de jantar, tá ali só para direcionar vocês, para vocês verem as possibilidades de combinação. Mas se você não tiver com fome no café da manhã, tudo bem pular essa refeição. Se você não tiver com fome na hora do jantar, tudo bem pular o jantar. O que eu não quero é que vocês troquem, né, comida de verdade. Então, na estratégia low carb, no cardápio que eu prescrevi para vocês, tem várias opções de café da manhã, de lanche, de almoço, de jantar. Mas vocês só vão sentar para fazer aquela refeição caso tenham fome real. Não precisa seguir só porque tá ali. Essa estratégia não é aquela estratégia de comer a cada 3 horas. Isso foi uma coisa inventada pela indústria, não tem comprovação científica. Eles colocaram isso como uma metodologia para que você compre muita comida industrializada. Eu nunca vi ninguém comendo a cada 3 horas tomate cereja, cenoura, salsão, atum. Eu sempre vejo as pessoas comendo a cada 3 horas cereal matinal, barrinha de cereal, torrada, pão integral e por aí vai. Então, vocês precisam comer comida de verdade sempre que sentirem fome e só até a saciedade. Sempre que vocês tiverem dúvida, uma outra dica que funciona bastante é você tomar um copo de água ou uma xícara de chá antes de ir comer. Então, antes de abrir a geladeira, de ir para a despensa, se você não tem certeza se é fome ou se é vontade, tome esse líquido, aproximadamente 250 ml, porque muitas vezes a gente confunde fome com sede. Isso vai suprir a sua necessidade e se for vontade vai amenizar. Combinado? A saciedade vai ser o que vai dar mais trabalho para vocês, porque a gente desaprendeu a entender esse ponto de saciedade desde a infância. Eu não sei você, mas eu ouvi muito da minha avó que eu só sairia da mesa se eu raspasse o prato,
que eu só poderia comer sobremesa se eu tivesse comido toda a minha comida antes, mesmo que eu já não tivesse essa necessidade. E só para vocês verem como a fisiologia, como a natureza é perfeita, o bebê, quando ele não quer mais mamar, ele rejeita o peito da mãe. Não adianta a mãe ficar forçando, ele para de comer, ele trava, não come mais. Agora, ao longo da nossa infância, a gente foi desaprendendo isso. Então, quem é mãe, não façam isso com as crianças, por favor. Respeitem a saciedade de verdade deles. Eles não querem comer? Tudo bem, respeita isso, tá? E aí, agora a gente tem que reaprender esse processo. Então, o que eu costumo comparar? Eu sempre falo, né, que o nosso organismo, o nosso corpo, parece muito com um automóvel. Então, se a gente colocar R$5 de gasolina no carro, ele funciona. Ele continua andando. Então, no nosso corpo é a mesma coisa. Eu não preciso comer uma montanha de comida para conseguir ter energia. Se eu comer um pouquinho, já é suficiente para suprir. Então, para você entender o ponto de saciedade, para você saber se você está comendo a quantidade certa e não além, você sempre vai ter que pensar o seguinte: depois que eu terminar a minha refeição, eu consigo dar uma corridinha? Você tem que conseguir. Se você não consegue, você comeu além da saciedade, você comeu além do necessário. E toda vez que a gente come além, a gente come mais calorias e não consegue emagrecer, mesmo se o alimento for saudável. Então não importa o que vocês estão comendo, precisa respeitar a saciedade. Vocês precisam ser capazes de identificar esse ponto. Uma dica que eu sempre dou também é assim: no meio da refeição, nessas primeiras semanas, faça uma pausa. Tá com o prato inteiro montado, come até a metade e descansa os talheres, começa a mexer no celular, conversa na mesa e espera 5 minutinhos. Se você quiser continuar comendo porque tá com fome, você continua, mas você vai perceber que esse ponto de saciedade já vai ter sido atingido na maioria das vezes. É uma dica para vocês começarem. Um exemplo também que eu sempre dou em consulta e que vale trazer aqui para vocês é assim: se a gente tá num restaurante, no Outback, por exemplo, com os amigos e tudo mais, confraternizando, a gente pediu uma porção lá de batata, de cebola e uma costela. Comemos, tava uma delícia, mas a gente ainda queria comer mais, tava com fome, não deu pra suprir toda a galera que tava na mesa. E a gente fez um novo pedido, só que demorou 25 minutos pra chegar na mesa. E aí, durante esse tempo, o nosso cérebro recebeu o estímulo do nosso estômago dizendo que entrou comida, a gente já tá saciado, e o que entrar é excesso. Então a gente muitas vezes acaba comendo essa comida que veio muito tempo depois só porque estava gostoso, mas a gente já estava saciado. Eu tenho certeza que isso já aconteceu com você alguma vez. Então não confunda, né, saciedade com estar cheio, comer demais. Não é para vocês saírem da mesa querendo ir direto pro sofá, abrindo o botão da calça. Saciedade é uma coisa, plenitude, estufamento, estar cheio é outra. E eu quero que vocês atinjam um ponto de saciedade.